Para todos vocês que estavam acostumados com as aulas sobre Brasil, sobre teóricos da sociologia brasileira e a formação da sociedade brasileira, eu vou dar uma folga para vocês agora. Mas não uma folga sem vídeos. Uma folga no sentido de a gente estudar um pouco mais da sociologia, mas além do aspecto específico do Brasil. E assim, a gente passa para um novo tópico, para um novo tema, que é justamente a sociologia da cultura. Afinal, no último vídeo que vocês viram, eu imagino, já devem ter percebido uma relação entre cultura e Brasil, né, com a indústria cultural brasileira. Mas agora eu gostaria de falar especificamente sobre o tema da identidade cultural. Afinal, quando a gente vai falar de países, de grupos sociais e de indivíduos, a gente costuma falar de identidades. Aliás, a identidade ela vai muito além do que aquele documento formal que tem um número, uma foto e um nome. A identidade tem a ver com um processo, como diz o nome, de identificação, de se entender enquanto parte de algo. Mas vamos entender melhor o conceito de identidade, a relação que a gente vai fazer com um conjunto social tradicional, com um conjunto internacional e também como a identidade vai ser percebida nos dias atuais, certo? Mas olha só, começando com o termo identidade, eu gostaria que a gente percebesse ela através de algumas definições. Há quem diga que ela seria uma negociação entre múltiplas representações do indivíduo, daquilo que é interno e externo a ele. Isto é, tem algo que eu acredito que eu sou, que eu faço, que eu gosto. A sociedade, ela vai me dizer algumas coisas que são não aceitáveis ou esperadas dentre essas possibilidades. E numa negociação de manter algumas características, mas talvez outras eu tenha que abdicar, eu vou acabar criando parte da minha identidade. Então, daí surge negociar representações. Tá? Eu já vou falar melhor um exemplo, mas antes eu quero trazer um pouco outras definições. Então a gente pode entender melhor a identidade como um processo de busca de sentidos, com saberes que acabam sendo compartilhados e ressignificados ao longo dos espaços e dos tempos dos mais diversos. Então, aqui, a gente entende a identidade como algo que é tentar alcançar um sentido através dos saberes que vão sendo passados ao longo das gerações, dos diferentes grupos sociais, enfim. Mas a identidade ela também pode ser vista como um produto, como uma consequência da relação dos indivíduos com as culturas ao seu redor, que acabam determinando os seus comportamentos. E ainda, uma outra definição é aquela que vai dizer que ela é resultado das mediações e também das apropriações de ideias, dos discursos e das leituras que estão em circulação por aí. Afinal, quem criou uma ideia e a difundiu não necessariamente vai ter a mesma percepção de, por exemplo, eu, que posso receber aquela ideia e ter alguma ressignificação dela para mim. Imaginem, por exemplo, que o Darwin nunca falou, pelo menos não que eu saiba, imagino que não tenha falado mesmo, frases de cunho racista, mas uma galera que apropriou a sua ideia utilizou da sua teoria para o darwinismo social. Então, dá para entender essa questão da apropriação, tá? Nem sempre é algo errado, algo preconceituoso e anticientífico, tá, gente? Mas só para servir de exemplo. Então, aqui eu quero que a gente tenha uma ideia, tá? A identidade ela é um conjunto do eu com os demais. Ela é um resultado de múltiplas negociações. Ela é uma mediação ou uma apropriação de ideias e discursos. Ela é uma relação que vem, ela é o que vem, na verdade, da relação do eu com os outros. Ela é um processo de busca de saberes que passa ao longo do espaço e do tempo. Bem, para que a gente entenda melhor um pouco essa definição de identidade, eu gostaria de colocá-la num contexto cultural e depois trazer para uma interpretação mais recente. Então vejam bem, quando a gente fala de um contexto cultural, é porque diferentes grupos têm identidades.
identidades que lhes são próprias, identidades de um coletivo. Então, se alguém vai me dizer que é um punk, eu tenho uma ideia visual e comportamental do que é um punk, embora não esteja falando especificamente do indivíduo A ou do indivíduo B. Dá para sacar isso? Bem, então olha só. A identidade cultural é aquele conjunto de elementos que marcam uma cultura identitária de um povo, de um grupo, e que fazem com que as pessoas, que os indivíduos se reconheçam como parte de um nós, de um coletivo que somos nós porto-alegrenses, nós roqueiros, nós gremistas, nós colorados, nós heterossexuais, nós homossexuais, nós homens, nós mulheres, nós brasileiros, que somos diferentes dos outros que não são nós. Então, essa é a identidade cultural. A antropologia vai trabalhar muito com essa percepção, tá? Que a gente vai chamar de etnocentrismo. Mas, já que estamos falando de um conjunto cultural, eu quero que vocês prestem atenção nos seguintes termos. Quando a gente fala de cultura, a gente tem que lembrar dos termos usos, costumes e tradição. São complementares e muitas vezes parecidos, mas não são a mesma coisa. Então, nós vamos entender os usos como as normas ou os padrões obrigatórios de comportamento. Tá? Então, a gente deve agir assim. É algo convencionado, embora muitas vezes também pode surgir de algo espontâneo, mas que acaba se tornando uma regra para o coletivo. Tá? Então, eles são aceitos pela sociedade e indicam aquilo que é tido como correto. Então, é essa a forma de se comportar. Por exemplo, vou falar aqui por cima uma regra meio boba, mas boba no sentido de exemplo, mas é uma regra. Eu não posso sair sem roupa na rua. Vocês também não. É um uso, tá? Que vai se transformar muitas vezes em leis. Mas isso aí a gente já entra nesse mérito. Então, olha só. Quero que a gente entenda os costumes, que são, em geral, comportamentos, tá? São desejáveis pela sociedade, são transmitidos de uma geração para outra e que são importantes. Mas nós vamos entender algumas diferenciações. Tá? Os usos, eles são a repetição dos atos. É a repetição da conduta. Por sua vez, o costume ele se torna uma regra decorrente do uso. Tá? Então, vai existir usos que se transformam em costumes e que acabam, por sua vez, formando direitos baseados neles. Então, os usos, eles são repetições. É algo que é tido como ideal, como o que deve ser, como agir. O costume que é transmitido de uma geração para outra, aí sim, este se transforma em um projeto de lei. Pode ser um projeto de lei, mas transforma numa norma, numa lei. Tá? É complementar? É parecido? É. Tá? Eu sei. Mas a gente já vai chegar num mérito que é mais interessante. Então, guardem as dúvidas até o momento. A tradição, por sua vez, ela vai ser uma prática fixa, tá? Que ela é geralmente formalizada, que se impõe também pela repetição e que acaba, de alguma forma, gerando também convenções. A tradição, daí vocês lembrem do que é tradicional, do que é algo que tem sempre sido assim por conta da repetição. Agora, usos, costumes e também tradições se encontram seriamente, gente, ameaçados pela globalização, uma vez que a globalização envolve um contato mundial em que alguns países e culturas se impõem sobre outros, não é exatamente um contato amistoso entre todos, Então vai desafiar costumes locais, vai desafiar tradições que são passadas ao longo do tempo, vai desafiar atos que têm sido repetidos como usos ao longo da história. Então a gente vai ser capaz de aderir a hábitos que não são nossos.
Por exemplo, comer pizza com a mão sem talheres não é algo típico daqui. Ou então, de repente, fazer cozinhas americanas integradas à sala, por mais bobo que isso possa parecer, também não é algo típico daqui. Isso surge lá com os Estados Unidos, uma necessidade de gastar menos e poupar espaço. Então, reparem, a gente vai, com um processo de globalização, aprendendo como outros povos se comportam e nós vamos muitas vezes imitando. Mas olha só, é aqui que eu gostaria de chegar, porque tem 3 teóricos que vão falar sobre identidades no contexto de pós-modernidade. O Stuart Hall, por exemplo, ele vai nos dizer o seguinte, que a identidade é realmente algo formado ao longo do tempo através de processos inconscientes e não algo inato que já está aí, existente na consciência no momento do nascimento. Existe, então, sempre algo imaginário ou fantasiado sobre a sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre em processo, sempre sendo formada. Então a identidade ela não é típica, eu não nasci sendo como eu sou. É o conjunto de relações que me fizeram assim, de lugares que eu estou, de hábitos, de valores, enfim, que me fizeram ser quem eu sou. Então, talvez se eu tivesse nascido e vivido numa outra realidade, eu não seria como hoje eu sou. E o mesmo para vocês. Então, quando eu vou me referir, tipo, nossa, minha identidade, bem, então eu sou uma pessoa que é assim. É algo imaginado, eu estou tentando definir. Porque a identidade ela está sempre em uma constante mudança, nós não somos seres fixos estagnados. É isso que ele está nos contando. E daí, Hall vai fazer uma análise da passagem da identidade ao longo do tempo, em que, por exemplo, o sujeito iluminista ele se via centrado, unificado, essencialmente o mesmo. Era o indivíduo que se opunha ao coletivo, que era um ser racional que pensava e agia para garantir sua igualdade e liberdade entre todos. Então, era um individualismo, era uma identidade individualista, mas era uma identidade que dizia: nós somos assim. Eu sou assim. Agora, a identidade também vai ser vista sob um olhar sociológico, em que a gente vê a identidade como um produto da relação entre pessoas e sujeitos e a sociedade, a cultura e o mundo social em geral. Então, essa é uma definição que existe. Agora, ele vai nos dizer que o que está sendo posto em prática hoje é a identidade pós-moderna, que não é fixa, que ela é móvel, que ela muitas vezes é contraditória e que ela é transformada pelos diálogos, pelas experiências, pela diversidade de possibilidades. Então imaginem comigo o seguinte: eu vou lá e digo que eu tenho uma identidade, certo? Certo. Agora vamos pensar que eu estou viajando nos Estados Unidos e de repente um cara assim é bem preconceituoso, fala mal, assim, diz que, pô, achava que na América Latina o pessoal vivia no mato. Cara, o que me aflora ali? A ideia de latinidade. Eu digo, não, a América Latina tem cidades grandes, tem culturas diversas, tecnologias, saberes. Certo, né? Agora, imaginem que se eu estou conversando com alguém de outro estado aqui do Brasil, e daí, sei lá, o pessoal vai lá, faz uma piada com a enchente, eu não gostei, porque, pô, senti aqui a minha sociedade viveu isso. O que aflora em mim? A ideia de ser gaúcho, né? Mas isso pode variar. Alguém tá falando que música boa é a música de agora, porque a música de antigamente era ruim, eu vou lá e digo, mas eu sou roqueiro, eu acho horrível o que tu está falando. Então reparem, o indivíduo pós-moderno, ele não é o tempo inteiro. É conforme o momento em que ele está, com quem ele está, a identidade que está se formando por ali. Então, quando vocês brincam, não, porque eu vou criar minha personalidade para conversar com essa pessoa que eu estou conhecendo, de certa forma é isso, porque a gente está sempre reconfigurando a nossa personalidade. Nós estamos abertos a conhecer outras pessoas, outros conhecimentos, outros valores. Então, é difícil até definir eu sou assim, não é? Deveria ser, pelo menos conforme a definição dele, atuais, né, que estamos vivendo.
Agora, outro teórico é o Zygmunt Bauman. Esse cara é famoso, os livros dele tem gente que brinca, né, que é livro de aeroporto, porque tem sempre nos aeroportos para vender, né? Então, o Bauman ele vai nos dizer que com o fim da Guerra Fria e a queda, né, daquele ideal utópico de construir uma sociedade mais igualitária, com o fim, né, dos governos socialistas, ele não está nem elogiando os governos da União Soviética, ele tá só, e amigos, ele está só dizendo que sem uma revolução em mente para construir algo melhor, o pessoal vai acabar caindo numa descrença, numa ideia de se antes a gente poderia participar, a gente poderia construir uma sociedade em que nós, indivíduos mais pobres, pudéssemos fazer parte das decisões, sem esse ideal utópico, as pessoas recaem a uma indiferença. E nessa indiferença, elas não mais se sentem parte das coisas. Elas não mais sentem parte do Estado, elas não mais sentem parte do sistema como um todo, de nada. Elas só estão ali agindo. Se puderem outras pessoas tomarem decisões por elas, representantes eleitos, beleza. Se querem privatizar, contanto que não as afete diretamente, privatiza. Então, não tem aquela coisa de ser algo nosso, algo do público, algo meu, né? Então, nesse contexto, tudo passa de algo fixo para algo mais fluido, algo mais líquido. Então ele vai dizer que aqui a gente tem a ideia da emancipação, da individualidade, do tempo e espaço, do trabalho e da comunidade se reconfigurando. Tá? Então ele nos diz que a identidade ela vai se tornar uma expressão daquilo que a pessoa acaba consumindo no capitalismo, ligada à ideia da quantidade de bens, de serviços que ela pode ter. Ela passa a ser líquida, então, porque os bens eles se multiplicam, eles se transformam. Então nós não somos mais algo rígido. E as pessoas passam a deixar de se identificar como eu sou da classe trabalhadora e eu vou fazer parte do sindicato que luta pelos meus direitos. Ela talvez esteja mais preocupada em comprar um novo iPhone. Ela talvez esteja mais preocupada em comprar as roupas da moda. Então ela se identifica agora não pela sua classe, não por um todo, mas ela se identifica pelo que ela pode consumir. Estranho, né? Triste, talvez. Mas é assim. Então, com o pós-modernismo, com o pós-estruturalismo, o conjunto que vem, né, no final do século XX, o sujeito ele tá imerso, né, nesse sistema de significação. Ele não tem um único sentido. Ele vai se configurar conforme aquilo que ele consome, conforme a experiência que ele vive, conforme a diversidade de contexto em que ele está, né? Bem, e por fim, gente, o Gilles Lipovetsky também é um cara que critica o capitalismo. Ele vai nos dizer que a modernidade se caracteriza justamente por romper com as tradições, construindo assim, né, uma visão de mundo em que a fé no futuro e no progresso, tal como a confiança nas coisas, passa a perder uma centralidade. Tá? A gente começa a tentar, de alguma forma, se deixar levar também pelo consumo. Ele também vai chegar nesse ponto. Tá? Então, para ele, o indivíduo aqui ele está cada vez mais ligado ao que tem disponível no mercado para ele comprar, porque ele é o que ele compra, ele é o que ele consegue ter acesso. Então, há uma tentativa de libertação moderna, mas sem referência nenhuma. O que importa é que não é se ele é um trabalhador que precisa de direitos. O que importa é o que o mercado oferece para ele e o que ele pode comprar. Nesse ponto, ele se aproxima muito do Bauman, né? Mas ele traz ainda a ideia do vazio, de indivíduos completamente isolados uns dos outros, que não mais se identificam com absolutamente nada e que agem com um individualismo egoísta. Eles perdem a sensação de que eles fazem parte de qualquer comunidade. De uma comunidade local, de uma comunidade de classe, de uma comunidade de gênero. Tanto que até nesse contexto do final do século XX, que surge, por exemplo, até a terceira onda do feminismo cada vez mais individualista, né? Bem, não estou crítico a isso, estou apenas comentando a correlação. Então, ele vai nos dizer
que esse indivíduo ele é indiferente aos problemas coletivos. O que importa é ele se resolver. Então, se o pessoal diz, pô, a gente vai precisar aumentar um pouquinho o imposto aqui para criar uma política social para ajudar essa galera, ele vai dizer, eu não quero, porque o que importa é que eu esteja bem. Dá para sacar? Bem, então, só para terminar, o Lipovetsky nos diz que na identidade pós-moderna, o indivíduo ele vai viver um vazio, sim, e, consequentemente, ele não se identifica mais com ideologias específicas, ele se sente um ser indiferente ou às margens das decisões políticas, certo? Gente, eu espero ter ficado claro como a globalização rompe, né, com as ideias dos usos, dos costumes, das tradições e que acaba gerando indivíduos que não têm mais identidades fixas e acabam formando uma sociedade que não mais se encontra e consegue se definir enquanto tal, certo? Então, numa próxima aula a gente pode falar mais sobre cultura. Então, por enquanto é isso. Até mais, gente!